Boa noite, aí está o bilhetinho do GEA, Grupo Espírita Irmãos Astecas, desta quinta-feira. Ninguém se faz amado por meio da exigência. Emmanuel. Lembrando, peça o seu na turma do GEA e receba inbox. Até a próxima quinta-feira, dia 11 de dezembro. Boa noite aos presentes e boa noite também àqueles que nos assistem pelas mídias. Mais uma vez o Gé está aqui para falar das coisas de Jesus e para isso agradecemos exatamente os mentores que tutelam a nossa casa, que eles preparam todo esse ambiente, tanto espiritual, para nos envolver materialmente aqui no plano material, né, para dar o melhor e buscar sempre se aperfeiçoar no serviço, né? Tanto é que o trabalho é um instrumento de renovação das pessoas. Com o trabalho, a gente pega, se burila e busca aquilo que Jesus quer, o nosso aperfeiçoamento moral. Então, vamos aos recados da casa. Estamos quase encerrando essa antepenúltima reunião desse ano, né? E estaremos aí o ano que vem novamente para mais um ano de trabalho. O Evangelho no Lar. Nós recomendamos o Evangelho no Lar, porque você fazendo o Evangelho no Lar, você se educa, você educa aqueles que estão ao seu lado, educa aqueles que estão no plano espiritual. E o principal de tudo é que você coloca uma proteção no seu lar. Livros que vocês podem utilizar para fazê-lo. O Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus no Lar, ou qualquer um outro livro. Se não tiver, a Bíblia serve. Um livro de autoajuda também é muito importante. O mais importante é fazê-lo. E para você ver uma coisa tão importante no espírito, dentro da filosofia espírita, o Evangelho no Lar, que o André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele dedicou exatamente um capítulo abordando esse tema. Ele titulou capítulo 37 do livro Os Mensageiros, né? No Santuário do Lar. Né? Uma coisa muito importante, aqueles que têm curiosidade, que desejam saber, ali está bem detalhado que o capítulo faz exatamente, e ali ele menciona a importância do Evangelho, como fazê-lo, de que forma fazê-lo, o que se propicia, o que você vai receber do mais alto. Então, Os Mensageiros, capítulo 37, no Santuário Doméstico. O GEA adotou uma instituição que cuida de crianças, né? E aqui a gente consolida as doações, e periodicamente a gente pega todas essas doações e leva para lá. Então, o que se precisa lá? Precisa de fralda descartável, se for perecível, arroz, feijão, óleo, leite, não importa, toda e qualquer ajuda que for dada será bem-vinda. Às vezes aquilo que a gente acha que é supérfluo, não é exatamente o que eles estão precisando. Então, aqueles que puderem, tiverem a oportunidade, nós agradecemos. Nossos cursos, né? Entramos em recesso, agora somente o ano que vem, o curso de Manual do Amor Fraterno, onde estudamos os livros do Allan Kardec, estamos exatamente estudando o Céu e o Inferno, e os livros André Luiz. Terminamos o terceiro, Missionários da Luz, e vamos começar o Obreiros da Vida Eterna. Né? A um passo, esse livro ele serve de base para o Nosso Lar 3. Né? O filme Nosso Lar 3, ele vai ser a base, o tema desse livro. Muito importante. E vem a mocidade. Então, só voltando no Manual do Amor Fraterno, vai estar em recesso aquilo que entramos em férias, então retorna exatamente em 3 de fevereiro do ano seguinte, de 26. A mocidade é a mesma coisa. Também já encerrou as atividades para esse ano e só voltará suas atividades no dia 1º de fevereiro de 26. Né?
recomendando que o nosso encontro do amor fraterno é semanal, todas as terças-feiras, 20 horas, 20, 21, e o da mocidade é quinzenal. Então, aqueles que têm interesse, é tudo virtual, aqueles que têm interesse, por favor, entre em contato conosco através das mídias, isso aqui, a gente pega, vai entrar em contato e vocês acabam fazendo, não precisa sair de casa. Está no conforto do lar e já vai receber informação, vai se educando. Né? Outras atividades que nós temos a biblioteca. Temos aqui uma porção de livros, né? Tem livros que é acervo da casa mesmo, da biblioteca, gira em torno de aproximadamente uns 300 títulos que a gente pode alugar. Quem quiser para tomar conhecimento de algum livro, pode alugar. E temos livros para venda, livros novos e livros usados, a preços bem módicos, né? E o livro dessa semana que a gente está fazendo uma promoção, exatamente aqui, ó, Minuto com Chico Xavier. Um Minuto com Chico Xavier. Que é mais ou menos o quê? É toda a experiência que ele teve, o conhecimento, né, o cabedal de conhecimento que ele teve na bagagem dele, né, por milênios que ele já passou, ele coloca exatamente para facilitar as nossas vidas. Né? Como se diz aqui, aquele velho jargão, né? Conselho, se fosse bom, não seria dado, seria vendido, né? Mas isso daí é para os incautos, tá? Porque o conselho, né, de qualquer forma, ele é dado de graça, porque aquele que dá, ele exatamente passou por aquela situação e sabe quanto é difícil o outro que está passando. E esse livro aqui, Um Minuto com Chico Xavier, está exatamente um preço de R$ 25. Aqueles que tiverem, é uma leitura fácil, né? Mas é um livro de bolso. E se qualquer momento que você pode pegar, consultar, né? Com certeza abrindo uma página aqui, se não for naquela página que você abriu, com certeza, o anterior ou posterior, mas a informação vai estar lá, que vai vir dando a resposta para algum problema que você tem. Nosso brechó. O brechó também entrou em recesso, só volta o ano que vem. Né? E nós temos o brechó virtual de quarta-feira e de presencial nas quintas-feiras. Né? Retorna suas atividades exatamente em fevereiro de 26. 4 o virtual e 5, dia 5, o presencial. Estudos. Né? Nossos estudos... Agora vou falar dos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu abrindo portas interiores. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está na última parte do capítulo 28, Instruções dos Espíritos, em que é dar-se-á aquilo que tem. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso. E um grão produzirá 100 e outro 1000. Coragem, labradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, né? Lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia. E o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. O Evangelho nos ensina que para que ele tem, Deus vai dar mais, vai abastecer. Por quê? Porque ele é um fiel servo do Criador. Então Deus pode confiar maior responsabilidade para aquele que sabe trabalhar aquilo que recebe, ou seja, os talentos que é dado para a pessoa. Ele sabe multiplicar, não pode enterrar os talentos, ser o egoísta, né? De medo de perder, o medo de estragar, não importa qual seja, mas o medo, como diz o André Luiz, é um nada querendo ser alguma coisa. Né? Então a gente não pode ser. É melhor a gente pegar e fazer, errar fazendo, do que pecar não fazendo. Então, a gente encerrou esse capítulo 18, pelo menos nesse item. Essa é a 8ª parte, né? E agora, o abrindo portas interiores. A mensagem do dia 4/12
diz o seguinte: aprenda a apreciar e a cuidar de tudo que lhe é dado. Você só fará isso quando perceber que tudo que você tem vem de mim. Quando você realmente ama a quem o presenteou, você valorizará o presente. Quando você deixa de cuidar dos meus presentes, isso reflete sua atitude em relação a mim, o doador de todos esses presentes. O amor é a chave. Quando você sabe o significado do amor, você nunca deixará de amar e cuidar daquilo que é posto sob seus cuidados. Você não dá para uma criança brincar uma parte valiosa de um equipamento porque sabe que a criança não vai ter cuidado e provavelmente vai destruir a peça. Eu não posso dar para você tudo que está esperando para lhe dar dado até que você aprenda a cuidar e usar os presentes de maneira certa, com amor, com cuidado. Por isso eu preciso esperar pacientemente até que você esteja pronto e eu possa lhe dar mais dos meus presentes. Então, o que nós falamos do Evangelho, né? Dar-se-á aquilo que, né? Aquele que tem vai receber mais. E aqui é a mesma coisa. Enquanto o responsável sempre vai receber. O Criador sempre vai abastecer aquilo que sabe trabalhar aquilo que recebe. Seria a mesma coisa de pegar o orar para o Criador e para o Senhor. Fazer de mim um instrumento de vossa paz. Vai passado isso, nas próximas semanas que vindouras, me coloca, vai aparecer um monte de confusão para o meu lado. Mas o que eu pedi para Deus? Para ser o instrumento da paz dele, não foi? Então ele vai me colocar no conflito, porque eu vou ser o preposto de Deus perante o conflito. Eu não estou aqui, nós estamos aqui, então se eu peço, ele vai me colocar no epicentro da confusão e eu vou reclamar. Bom, não era bem isso que eu queria, eu queria estar em Comandatuba, né, numa boa, uma aguinha de coco, né? Não, ele vai colocar exatamente no conflito. Por quê? Porque ele quer exatamente que a terra todos vivam igual a ele, felizes e contentes. Agradeço a atenção de todos, né? Tanto os presentes como aqueles que nos ouviram, né? E até uma próxima. Vem agora a minha colega Fátima para cuidar do passe magnético. Boa noite a todos, bem-vindos a quem está aqui presencialmente conosco e a quem nos assiste pela internet. Vocês são sempre muito bem-vindos. Recebam a nossa gratidão por nos acompanhar. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo algumas vezes, sentindo o corpo relaxar. Vamos nos concentrar. Nessa substituição de energia, deixando em primeiro lugar as nossas questões do dia a dia para depois. Se concentrem nesse maravilhoso ato de amor que o plano espiritual vai nos oferecer. Vamos respirando fundo mais algumas vezes. Vamos levando o nosso pensamento a Jesus, da maneira com que nós o conhecemos. Imaginando que Ele nos acolhe, os braços entreabertos, nos ampara e ilumina o nosso caminho com os seus ensinamentos.
Vamos levar o nosso pensamento também ao nosso anjo de guarda, o nosso mentor, espírito amigo que nos acompanha durante esta caminhada terrena, que está pronto a colaborar conosco. Basta termos o nosso coração e a nossa mente aberta para entender as orientações que ele nos passa. Vamos respirando fundo mais algumas vezes. E assim prontos, com a ajuda dos tarefeiros desta casa, vamos recebendo do plano espiritual, individualmente, a troca daquelas energias desgastadas da semana por outras claras, leves, cheias de amor e carinho. Cada um de nós recebe aquilo que necessita. Vamos respirando fundo mais algumas vezes. Essa troca de energia nos permitirá que tenhamos uma semana equilibrada, cheia de amor, cheia de pensamentos positivos e sempre com esperança de tempos melhores. E assim foi feito, graças a Deus e graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E em tempo, a quem está no conforto da sua casa, nós do GEAS lembramos que vocês coloquem seu copo de água, sua garrafinha, pois essa água será fluidificada durante e ao término do nosso trabalho. Você poderá utilizá-la durante toda a semana. Lembro ainda que os tratamentos presenciais ou à distância serão realizados durante a palestra desta noite, que tem como tema Nata de Verdade. E quem vai realizá-la é a nossa querida irmã, Beth Graeber. Seja muito bem-vinda. Vamos aproveitar. Boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui. Na verdade, eu trouxe um outro tema, provavelmente foi engano meu, né? A gente se comunica, eu e o Zipco, pelo WhatsApp, e pelo que eu percebi lá, o tema era a força do exemplo na educação dos filhos. Então, pode ser esse? Aqui, quem que tem filhos,
Né? Ah, todo mundo! Eu também. E aí, vocês acham que o exemplo é importante? O exemplo dos pais? Será que a gente sempre dá bom exemplo? Não é? Nós ainda somos imperfeitos, né? E a gente lê lá no Livro dos Espíritos, na questão 208, que os pais têm a missão de ajudar na evolução espiritual dos filhos. E as escolas educam o intelecto, mas é no lar que há essa oportunidade de educar sentimentos, impulsos, porque é assim, aquela convivência diária. Educar vem do grego educere, né, que significa tirar, extrair o melhor de cada um. Então, educar não é simplesmente encher a cabeça de informação, mas é permitir que aquilo que verdadeiramente somos venha à tona. Então, educar tem o objetivo de tornar os filhos autônomos, independentes, com uma psique equilibrada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, Santo Agostinho escreve que os pais devem observar os germes, né, os vícios que começam a aparecer nos seus filhos desde o berço, e os pais devem se dedicar a combater essas imperfeições morais, sem esperar que esses vícios lancem raízes profundas. Os pais são como bons jardineiros, né? Arrancam os brotos daninhos à medida em que aparecem. Por isso é importante, né, aquela dedicação, atenção constante. Tem uma educadora, Dora Encontre, escreveu vários livros. A Educação segundo o Espiritismo é um dos últimos que ela escreveu. É muito interessante. E ela ensina que a criança é o espírito que está reencarnando. A criança tem a sua personalidade que traz de outras existências, as experiências das encarnações passadas, mas que isso, quando ela nasce, está momentaneamente adormecido. Então, essa bagagem espiritual, a personalidade dela, vinda de outras vidas, está temporariamente adormecida. É como uma amnésia temporária. Então, o espírito tem oportunidade de recomeçar uma nova experiência a partir desse esquecimento. E também, à medida em que ela vai se desenvolvendo, a sua personalidade vai se construindo com muita influência do ambiente, da escola, também do seu inconsciente, dos seus impulsos, dos seus instintos, também da personalidade que ela traz, que aos pouquinhos vai despertando, as suas tendências inatas. Então, a reencarnação, escreve a Dora Encontro, é como um sono do espírito que vai acordando aos poucos. E na fase adulta, ela explica que o espírito desperta completamente o quanto é possível estar desperto na carne. Porque o espírito é muito mais lúcido do que o encarnado, o espírito desencarnado. Muitas vezes ele lembra de vidas passadas, tem uma percepção mais ampla. E o desenvolvimento da criança passa por 3 processos: a formação dessa nova personalidade, esse despertar gradativo da personalidade da encarnação passada e também o seu desenvolvimento biológico. E no passado, séculos atrás, pensava-se que a criança era um recipiente vazio, que precisava encher de informação, ou então é uma argila que vai moldando conforme os interesses dos adultos. Aí no século XVIII, vocês acho que já ouviram aquele famoso filósofo Jean-Jacques Rousseau, e ele que trouxe esse conceito de que a criança constrói-se a si mesma. Ela vai se desenvolvendo tanto a partir dos seus impulsos internos, né, seus instintos, sua vocação,
sua bagagem de vidas anteriores, como influenciada pelos estímulos e condições externas. O que ela vê, o que ela ouve. Então, a criança traz as suas tendências morais e psicológicas, né? São inatas, né? Nascem com ela, mas estão adormecidas. Vai despertando. Então, por isso que Platão já dizia que aprender é recordar. E como a sua personalidade, essa atual, está em formação, ela é muito maleável, muito sugestionável, muito suscetível aos exemplos dos adultos, principalmente dos pais. Ela absorve os estímulos do ambiente de uma forma muito intensa. E também, né, quando se diz que a criança é inocente, a Dora encontra e explica, ela traz essa inocência porque temporariamente essas tendências negativas que ela traz de vidas passadas estão adormecidas. Aí a oportunidade dos pais de educarem, né? Então, aí está o porquê da infância. Ela tem nova oportunidade de refazer a sua caminhada evolutiva. Ela tem oportunidade de adquirir aprendizagens diversas, né? De novas culturas, um novo idioma. Ela pode resgatar as faltas do passado. Então, é uma oportunidade de se refazer. Então, esse esquecimento do passado e a renovação pela qual ela passa nessa nova existência, vai possibilitar a formação de uma nova personalidade melhor e mais integral, porque a gente não retrograda. A gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre desenvolvendo valores. E a principal finalidade do espírito nascer criança, outra vez, explica a Dora, é a de ser educado novamente. Olha só, né, a responsabilidade dos pais. Então, a criança está nesse estado de semiconsciência do espírito, a sua defesa psíquica está neutralizada, né? Então ela é mais receptiva, mais maleável, mais aberta a todas as influências, e por isso a importância enorme do exemplo dos pais na educação dos filhos. Esse foi o tema que eu achava que era hoje. Então é isso que a gente vai falar hoje, né? Tudo é útil, tudo é importante. Então, as crianças aprendem mais observando do que ouvindo. As crianças imitam o comportamento, as atitudes, os valores dos adultos que estão ao seu redor. Por isso, os pais eles devem estar alinhados em relação ao que fazem e ao que falam, ao discurso e à prática, né? Porque se a gente fala assim para os filhos, você não deve mentir. Aí toca o telefone, fala que eu não tô. Olha, a criança atende, fala que eu não tô. Ou os pais falam para os filhos, não fuma, faz mal para a saúde, mas eles mesmos ainda fumam. Ou então, você precisa comer legume, faz bem para a saúde, mas os pais não comem, né? Então é uma espinafre, né? Fígado, né? Fígado. Fígado de boi, né? Então, a forma como os pais lidam com o estresse também, eles estão passando exemplo. Como eles lidam com os problemas, com os conflitos, como eles tratam as outras pessoas, como eles cumprem as suas obrigações, se eles respeitam ou não as leis da sociedade. Então, tudo isso influencia na formação do caráter dos filhos, né? O caráter é o conjunto de qualidades morais e éticas que definem uma pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa de bom caráter. Aquela pessoa honesta, confiável. Uma pessoa de mau caráter é aquela pessoa desonesta. Então, o bom exemplo dos pais possibilita a formação de cidadãos responsáveis, de cidadãos críticos que sabem o que querem, não se deixam enganar. E isso tudo fortalece muito os laços de família. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida,
psicografia de Chico Xavier, no capítulo 12, Educação no Lar, ele cita João Evangelista 8:38. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. É Jesus falando, né? E aí, é muito interessante aqui, no Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel fala assim, esse livro foi escrito em 1940, foi publicado em 1948. Aí ele diz, né, que alguns defendem uma liberdade plena, né, dos instintos. Ah, deixa o filho fazer o que quiser, mas depois a sociedade vai cobrar. E ele diz assim, que ao longo do tempo a educação dos filhos evoluiu muito e continua evoluindo, né, graças a Deus. Aí, séculos atrás, a criança era considerada um mini adulto, um ser incompleto que deveria estar totalmente submetido ao pai. Séculos atrás. O objetivo da educação era a socialização e a instrução religiosa. Séculos atrás. Mas, com o tempo, foi se desenvolvendo o direito, né? O direito da criança, o direito do adolescente. E, nas últimas décadas, houve uma redefinição do papel de pai e mãe. Então, no passado, o pai era a autoridade no lar. A função da mãe era dar amor, carinho, cuidar. Mas hoje, as regras dentro da família mudaram, pelo menos deveriam mudar, porque essas regras evoluíram para um contrato entre pais e filhos. E também houve uma afetivização do papel do pai. O que significa afetivização? O pai se tornar mais afetivo, mais próximo, mais carinhoso em relação ao filho. Então, a autoridade do pai, né? Faço o que eu mando e pronto, né? Vai sendo substituída por esse caráter afetivo, essa afetivização. Unida essa afetivização a um forte sentido de identificação com o filho. A gente vê hoje, né, graças a Deus, os pais se aproximando dos seus filhos para se identificarem com eles. E aí, a importância desse contrato pais e filhos, assim, as regras dentro de cada família serem elásticas, né, não serem rígidas, serem corrigíveis. A criança vai crescendo, né, vai adquirindo maturidade, as regras também vão mudando. E essas regras vão se aperfeiçoando à medida em que a gente também aprende, evolui. E aí os educadores, os psicólogos, os psiquiatras, eles explicam que esse desarme da autoridade do pai, o pai não é mais aquele carrasco, aquele tirano, né, dentro de casa. Esse desarme dessa autoridade abusiva, essa gestão compartilhada e contratual, né? Vamos dialogar, vamos ver o que é melhor, né? Forma, dizem, né, os estudiosos, filhos mais pacíficos, mais abertos a um possível convencimento, a um possível diálogo. O conflito entre gerações diminuiu. São os estudiosos que vêm trazendo essas conclusões. A rebeldia juvenil, a contestação juvenil também diminuiu, porque existe esse respeito, essa educação à base de contratos, né? O que é isso? As normas são decididas a dois, pais e filhos. Chegar a um consenso, né? Hoje não se espera mais que o jovem, agora não vamos falar de criança, de jovem, né, obedeça cegamente. Não, mas que entenda os seus pais. Por que o pai pede isto? Ou a mãe, né, pede aquilo. Então, o ofício de pai e mãe ficou muito mais difícil. Porque, além de tudo isso, pai e mãe precisam ser curiosos, né? Buscar informação, o que está acontecendo no mundo da criança, o que está acontecendo no mundo do adolescente. Os pais se interessarem pelo mundo dos filhos, né? Mas os pais não podem confundir a adolescência que eles tiveram décadas atrás, que
Com o ano passado era diferente com a adolescência dos filhos, né? Porque tanta coisa mudou ao longo dessas décadas. E também não é saudável o oposto, assim. Ah, o pai e a mãe, amiguinho do seu filho, de igual para igual, né? Deixar fazer o que querem, né? Porque os pais têm experiência, eles têm maturidade psicológica, eles têm, né, uma maturidade emocional, eles têm a responsabilidade de serem os condutores dos seus filhos. Então, hoje, a criança é vista assim como um indivíduo com seus direitos, que tem as suas necessidades próprias. A educação enfatiza o desenvolvimento integral, a busca da autonomia e a parceria escola-família. Então, os pais devem participar da vida escolar dos filhos e buscar informações sobre como educar melhor, porque não falta, né, material. Aí na internet está cheio, né? Então, voltando a Emmanuel, lá no Caminho, Verdade e Vida, ele explica que os pais são os primeiros mentores. Quando eu falo pai, eu digo mãe também, viu? Pai e mãe, né? Então, os pais são os primeiros mentores dos seus filhos. Por isso, eles devem ser amorosos e fazer o possível para criar no lar um ambiente saudável, né? E porque, diz Emmanuel, a paternidade e a maternidade é um trabalho com Deus e uma cooperação para com Deus. E olha o que escreve Emmanuel, puxão de orelha. Não se pode ser pai e mãe e, ao mesmo tempo, um gozador na vida terrestre. Aquela pessoa, né? Em primeiro lugar é meu bem-estar. A família vem lá em terceiro, quarto, né, lugar na minha lista de prioridade, porque acabam se transformando em pais ausentes, negligentes. Então, que bons exemplos os pais devem dar aos seus filhos. Bom, além, né, da honestidade, dos bons hábitos, também o entusiasmo pelo saber. Sabe, os pais devem demonstrar que eles têm vontade de saber, de descobrir, de perguntar, de pesquisar, que eles estão abertos ao progresso, mente aberta. O biólogo Jean Piaget, né, ele estudou a criança, famosíssimo, século passado, e ele que trouxe a ideia de criança é um pequeno cientista. Que, né, a criança é muito curiosa, então os pais devem alimentar esse ímpeto na criança e não apagar esse ímpeto com a nossa indiferença, com a nossa falsa postura de quem já sabe tudo, né? A criança tem essa curiosidade viva, ela tem um interesse natural em aprender. E quanto mais evoluído o espírito, mais inteligente, mais alerta, mais desperto, mais curioso. E tem meios culturalmente pobres ou apáticos, não importa a classe social, pode ser meios apáticos, em que as crianças acabam se tornando menos curiosas, mais pacatas intelectualmente. E tem meios mais estimulantes, né, que desperta, a mente está mais desperta. Então, as crianças fazem muitas perguntas. Tem a fase das perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Acho que aos 4 anos é a fase do porquê. Porque elas estão fortalecendo a sua identidade própria. E elas observam muitas coisas, né, de um jeito diferente dos adultos. É tão bacana, às vezes, a gente ver, né, a forma como ela responde alguma pergunta, às vezes até metafísica, né? E elas usam todos os sentidos para captar o mundo exterior. E a base de todo o desenvolvimento intelectual do espírito está nessa curiosidade, nessa disposição, no querer aprender. Como diz, né? O maior sábio não é o que sabe mais. Mas o maior sábio é aquele que sabe indagar, que busca sempre aprender, busca sempre entender o que lhe falta. É aquele que se admira com o mundo. Que lindo pôr do sol. Olha essa plantinha.
está sempre aberto às maravilhas da natureza. Mas voltando, há pais que não têm paciência com as perguntas das crianças, ficam irritados, não dão atenção. E aí essa curiosidade instintiva, né, que faz parte da criança, que é a base da sua aprendizagem, vai sendo abafada, vai sendo anulada. Ela se torna apática. E aí não são orientadas a raciocinar logicamente, a desenvolver um espírito filosófico. Tipo assim, ela faz uma pergunta lá que dá pano para manga, né, para explicar. E aí, o que você acha, né? E vai desenvolvendo o raciocínio. Então, a criança tem vontade de tocar, de ver, de experimentar, e isso não é aproveitado. Tira a mão daí, vai quebrar, né? E isso tudo não é canalizado para o desenvolvimento do espírito científico, mas é esse instinto de curiosidade, de pesquisa da criança, vai sendo proibido, vai sendo reprimido. É o ensino pacífico, passivo e teórico, né? Fica só no blá blá blá, não vai para a prática. E as crianças, né, essa admiração das crianças pelas coisas, que levaria a um sentimento de reverência e de religiosidade perante o universo. Olha que lindo, né? O rio, a montanha, a nuvem, né? Tem um Criador. Mas isso é destruído, muitas vezes, por esse ensino frio, materialista. A pessoa não observa as maravilhas da natureza, não passa esse bom exemplo para os seus filhos. A melhor educação é olhar o mundo sempre com olhos novos, né? E mente receptiva. Será que a gente faz isso? Então, os pais também precisam ser um exemplo de bom senso, de equilíbrio. Tem um psicólogo chamado Jeffrey Burke, e ele publicou um trabalho muito interessante. Ele fez uma pesquisa entre as atitudes das crianças rebeldes e a reação dos seus pais. Então, ele, né, concluiu, depois dessa pesquisa, que a criança desobedece, os pais reagem com fúria, a criança fica mais nervosa, desobedece ainda mais, e aí provoca nos pais respostas ainda mais ríspidas. E aí ele observou que, ao longo do tempo, a criança rebelde muda mais o comportamento dos pais do que o oposto. A importância dos pais estarem equilibrados, de terem bom senso. A doutrina espírita explica, né, que os filhos são espíritos que estão reencarnando, eles podem ser mais evoluídos ou menos evoluídos, ou tão evoluídos como seus pais, e que durante a infância os pais têm a oportunidade de educá-los, né, para o seu desenvolvimento. E o Burke fala que as crianças mudam mais o comportamento dos pais do que o inverso. Esses pais que ainda não estão suficientemente equilibrados, né? E, como diz Emmanuel, a sabedoria divina trazendo para o lar, a sabedoria divina vai trazendo para o lar espíritos com muitas deficiências morais, diferentes deficiências morais, para que uns ensinem aos outros e todos aprendam juntos. Aí a missão dos pais, de dar atenção, dar carinho, dar afeto, de conhecer os seus filhos, de conhecer quais as inclinações, boas ou más, de seus filhos, os seus vícios, para corrigi-los, né? Ensinar responsabilidade, ensinar que existe a lei de ação e reação, né? E não ficar incutindo culpa, né? Tipo castigo, nada disso. Avaliar os limites que os pais impõem, porque às vezes os limites não são para a criança, são para os próprios pais. Os pais estão cansados, não querem conversar. Então, o limite é assim, cômodo para eles, mas não é válido para a criança.
Então, e é também necessário uma educação cheia de afabilidade, de doçura, não de tirania, né? E aí, se com todo esse zelo, com toda essa presença, com todo esse amor dos pais, os filhos permanecerem incorrigíveis, aí Emmanuel que escreve no livro O Consolador, psicografia de Chico Xavier, na questão 190. Os pais precisam continuar se dedicando, continuar se sacrificando e esperar o auxílio de Deus para que os filhos se corrijam, né? E aí, como é que Deus corrige as pessoas rebeldes? Pela dor. Então, os pais têm essa missão de semear valores, de exemplificar, não só com palavras, mas com a própria ação, de convidar para o bem, né? Para a elevação espiritual, de alertar em relação aos perigos e esperar, né? E todas essas qualidades são importantes para todo mundo, mas o educador tem uma responsabilidade a mais. Porque se alguém falhar moralmente apenas consigo mesmo, vai ter que responder para a própria consciência. Mas se falhar na missão de educar, ele vai ser responsabilizado pelo fracasso dos seus filhos. Então, amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos. Uma boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradecemos a Beth, né, pela presença aqui hoje, pelas palavras, né, pela palestra tão agradável, com tantos ensinamentos, né, falando sobre a importância da família e desse auxílio, né, no crescimento espiritual das crianças e dos nossos filhos, né, e essa responsabilidade, né, que a gente tem com esses espíritos que nos foram confiados, né. Então, agradecemos muito, Beth, a sua palestra, né, cheia de boas reflexões e bons conselhos aí para todos nós. E agora nós vamos fazer os pedidos, as orações pelos pedidos que foram colocados aqui no nosso cestinho. Então vamos nos concentrar em todos os agradecimentos e pedidos que colocamos neste cestinho. Pedimos às equipes espirituais destinadas a este trabalho que encaminhem nossos pedidos e agradecimentos para seus devidos destinos. Vamos vibrar juntos, com o coração cheio de fé, acreditando sempre que o nosso Pai tem o melhor para cada um de nós e que as nossas orações são conversas especiais com esse Pai tão amoroso que quer nos ver felizes e nos presenteia com muitas oportunidades diárias. Aproveitamos também para mais uma vez agradecer as bênçãos que recebemos. E seguimos pedindo pela fluidificação das águas que aqui apresentamos. Que seja colocado por nossos amigos do plano superior todo o remédio que irá nos ajudar a superar as dores físicas e emocionais. Que coloquem também toda a energia renovada que precisamos para seguirmos fortes e confiantes. Confiantes que somos muito protegidos e cuidados diariamente. Que possamos ouvir as vozes experientes que nos inspiram a sermos pessoas melhores. E a nossa oração final. Ore, mas tome decisões. Ore, mas se posicione. Ore, mas dê o primeiro passo. Ore, mas busque o conhecimento. Ore, mas organize a sua vida. Ore,
mas faça a sua parte. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos fazer também a oração da criança. Querido Deus, gosto muito de você. Gosto do papai, da mamãe e de todos os meus amigos. Obrigado pela escola, pelas flores, pelos bichinhos e por todas as coisas boas e bonitas que você fez. Eu quero que todas as crianças conheçam e gostem de você. Obrigado, Deus. Você é o nosso amigão. E chegando agora, no final da nossa reunião, vamos recolhendo as boas energias que estão neste ambiente e, refazidos, retornemos aos nossos lares em paz, com a certeza de que teremos uma semana abençoada. Boa noite e bom descanso a todos. Obrigada. Quem disser pra você não cantar, deixar teu sonho ali com outra mão, e a segurança de medo, que quem tem medo, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, nessa festa você tá de fora, e você volte pro rebanho. Não acredite, grite, sem demora. Eu quero ser feliz agora. Eu quero ser só cuidado, você não vai se perder. Que não se pintando uma boiada, você vai boca fechada, por house merece. Que Deus só manda dica que se perde, quando guarda-chuva em terra, certamente vai chover. Se joga na primeira hora, dia que tá tiro, que já dói. Quando me trocou na terra,
meu sonho ali por outra hora. A segurança de Deus. Quem viver, Deus adora. Se alguém disser pra você não dançar, e que nessa festa você tá de fora, que você volte pro rebanho, não acredite, nem demora. Boa noite. Hoje o livro sorteio vai ser